Bom, é, só relembrando, tá, pessoal, que eu venho dizendo a vocês que a gente tá fazendo aquelas aulas extras e tal na quinta-feira. Então, quem faltar, quem não assistir a aula da quinta, no horário da aula, quem não puder, sempre faça o máximo para tentar assistir a aula antes da sexta. Por quê? Até semana que vem, que é quando a gente vai concluir o assunto, as aulas elas são sequência. Então, tipo, o que nós vamos ver hoje já é Estado Novo, ou seja, o governo provisório de Vargas e o período constitucional nós já vimos, tá? Nós concluímos o período constitucional ontem e hoje é o período posterior, ou seja, a gente vai começar a falar do Estado Novo, beleza? Deixa eu abrir aqui o slide para nós. Dei aqui. Bom dia, Gigi. Bom dia, Plipli. Tudo bom, cara? Tudo bom? Graças a Deus. Cadê? Não. Bom, então hoje a gente vai tratar do Estado Novo, que vai ser de fato a ditadura varguista. Então, até então, era um governo com viés autoritário. Lembra que lá durante o governo provisório ele excluiu os os governadores, nomeou interventores, fez todo, cometeu toda uma centralização do poder até que vem a Revolução de 32 em São Paulo, que forçou o Vargas a estabelecer uma nova Constituição para o Brasil, mas que só dura até 37, como nós vimos ontem na aula, que vai dar início ao Estado Novo. E agora, todo o autoritarismo de Vargas, ele vai ser claro, ele não vai ter mais aquela preocupação de ser um autoritarismo com, maquiado, escondido, vai ser um autoritarismo de fato. Ele tem muita influência dos regimes autoritários da Europa, do totalitarismo que está em voga na Europa durante esse período, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Ele, inclusive, tem uma certa proximidade com Hitler, tá? O famoso titio GG. Então, ó, só para a gente relembrar quais foram as principais mudanças políticas, sociais e econômicas do governo de Getúlio Vargas. Tipo, quando a gente fala aí de Vargas, o que é que a gente não pode esquecer de jeito nenhum? De um benefício que ele deu para a população. De um não, né? De vários, na verdade. Direitos trabalhistas. Exatamente. Então, assim, nós não podemos esquecer Vargas, tá? E o direito trabalhista. Então, assim, isso vai ser uma das bases ideológicas, inclusive, do seu governo. E foi como eu falei ontem, para quem estava na aula e quem assistiu a aula viu, que ele dá esses benefícios trabalhistas, inclusive baseado e sendo inspirado por Mussolini, né? Na Carta de Lavoro dos italianos, na Carta do Trabalho lá. Então, os direitos trabalhistas são a forma, porque a ideia e esses movimentos eles são anticomunistas, antissocialistas. Então, a ideia dos direitos trabalhistas é para tentar evitar que essa galera rume para outros planos, que acabe enveredando para o comunismo ou para o socialismo. Então, por isso que ele vai acabar cercando essa galera. Então, ó, falou de Vargas, não esqueçam os, é, os direitos trabalhistas.
De que maneira Vargas exercia o controle sobre as forças políticas e sociais no Brasil? Então, ele vai estabelecer todo um controle ideológico. E a gente viu lá, e eu falei isso hoje já para vocês. O que é que ele fez com os governadores que não apoiaram ele a chegar ao poder em 1930? Ele destituiu, né, os governadores. Esses cargos. Deixa eu ver. Isso, retirou Esses dos cargos cara. e nomeou o que para o lugar? Os interventores. Então, isso foi uma forma de manter o controle político, né, local. Ele também deu espaço político para o movimento tenentista, para a elite civil que o apoiou a chegar no poder também. Então, ele vai ter um apoio sobre, sobre essa galera aí. Tá? Então, ó, quais foram os pilares do processo de modernização econômica do país? Isso nós vimos também na aula de ontem, que Vargas começa a se preocupar, ele dá uma atenção ao café, é óbvio, porque, como eu falei para vocês, a gente muitas vezes parece que esquece o café, mas ele continua como sendo algo extremamente importante para a economia brasileira. Mas ele começa, em primeiro, na agroindústria, ele começa uma diversificação da produção agrícola no Brasil. Então, para que o Brasil não dependa quase que exclusivamente do café. E ele também começou processos de estímulo à industrialização do Brasil. Tá? E essas duas últimas perguntas são as perguntas que nós responderemos ao longo aí das discussões sobre o Estado Novo. Que aí quais estratégias foram usadas pelo Estado Novo para a construção do mito Vargas e como ocorreu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Então, isso aí são pontos que nós veremos nesse momento. Então, ó, o início do Estado Novo nós falamos mais ou menos ontem. Então, ó, primeiro, ele vai se pegar dentro daquela ideia do perigo comunista. Qual tinha sido a grande ameaça comunista ali nos anos 30? A intentona comunista, 1935. Tá? Então, a intentona comunista mostrou para a população, e Vargas utiliza aquilo como uma propaganda política. Tá vendo? Os comunistas tentaram tomar o poder no Brasil e tal, enfim. Que, como eu disse para vocês, é de fato o único momento da história do Brasil em que o país passou realmente por uma ameaça de estabelecimento de uma revolução, digamos assim, de uma revolta, de uma tomada de poder por grupos comunistas. Diante disso, em 1937, ele, né, alega que existia um plano internacional para o estabelecimento de uma revolução socialista aqui no Brasil. Que esse plano seria um tal de Plano Cohen, que o governo brasileiro havia descoberto através das Forças Armadas, de setores de inteligência, havia descoberto esse plano, tá? E que esse plano ele serviria justamente, seria uma organização internacional que tinha o objetivo de tentar estabelecer essa ditadura comunista aqui no Brasil. Isso, obviamente, causa medo. Se hoje, em 2020, ainda tem gente que tem medo de comunismo, de socialismo, coisa que, de fato, nunca ameaçou o Brasil, mas tem gente que ainda tem medo, que acha que o Brasil já teve governos socialistas e comunistas, né, que nunca teve. Imagina lá em 1937. Faziam o quê? Vocês, não sei se vocês já viram ou vão ver com o John, a Revolução Russa. A Revolução Russa ocorre em 1917.
Então, fazem apenas 20 anos que a Revolução Russa ela tinha eclodido na Europa. E o socialismo ele ganha um pouquinho de força na Europa pós 29, que isso é coisa que vocês vão ver ali com John também. Por quê? Porque depois da crise de 29, o único país que não foi afetado pela crise foi a União Soviética. Então, meio que algumas pessoas da Europa começam a aderir à ideia do socialismo, porque pensaram, ó, caramba, o mundo inteiro foi afetado aí pela crise, pela grande crise econômica de 29, dos anos 30, mas os países socialistas não foram. Então, o socialismo passa a ser considerado por alguns grupos na Europa como algo viável. Tanto é que isso é uma coisa que vocês vão ver também com detalhe com o John, que em relação a Hitler, meio que os dirigentes da Europa fizeram um pouco de vista grossa em relação a Hitler. Por quê? Por conta das suas ideias anticomunistas, que acabaria servindo de uma espécie de barreira, tá, para a proliferação do comunismo pela Europa. Então a galera faz a política lá do apaziguamento, né? Então dão uma de doido ali para fingir que que ele não existe, tá? Então é bem mais ou menos dessa ideia. E aí é justamente o que ele precisa para justificar o golpe de 1937 e o início do Estado Novo. Ele revogou a eleição que haveria em 1938 e estabelece um golpe de Estado ali em 1937. Então, ó, uma das primeiras medidas de Vargas, assim como ele fez quando ele chegou ao poder em 1930, foi revogar a Constituição. Por quê, pessoal? Porque se revoga a Constituição. Eu acho que a gente discutiu isso ontem. Porque a Constituição, ela é a lei máxima do país. É ela que vai determinar os limites de poderes do executivo, do legislativo, do judiciário. Então, se eu não tenho uma Constituição, eu vou estar liberado. Mas Vargas foi mala. Por isso que eu considero o político mais inteligente da história do Brasil. Para que não houvesse uma outra revolta e até talvez com mais adesão, como ocorreu em 1932 em São Paulo, ele revoga a Constituição de 34, mas logo em seguida ele outorga a Constituição de 1937. Então, ó, isso é um termo também que é importante vocês saberem, que nós comentamos desde lá do período imperial brasileiro, que uma Constituição, quando ela é outorgada, ela é imposta. Ou seja, a Constituição de 34, ela teve uma participação popular, representantes populares fizeram parte da Assembleia Nacional Constituinte, e aqui não, foi imposta, pessoas da confiança de Vargas é que fizeram a Constituição nos moldes que ele queria. Essa Constituição de 37 também é conhecida como a Constituição 37 ou Constituição Polaca, tá? Polaca porque ela teve essa influência aí, como tem dizendo aí nesse primeiro ponto, na Constituição da Polônia, que à época, 1937, já tinha uma grande parte do seu parlamento formado por nazistas na Polônia, que tinham modificado a Constituição, e aí Vargas faz, rapaz, eu quero mais ou menos naqueles modos ali. Então, era uma Constituição muito autoritária. E aí, entre outras coisas, ó, garantia ao presidente o direito de expedir um decreto-lei. Alguém sabe o que seria um decreto presidencial? Quem está falando está bem longe, eu não estou escutando nada. Eu falei Acho que melhorou agora. tipo, o presidente ele faz a lei, não precisa passar pelo... Isso.
Então, o decreto-lei é isso. É tipo, Escutou? escutei. O decreto-lei ele é isso. É tipo, o decreto ele é uma determinação do presidente, tá? Então, assim, o decreto ele não é uma lei. Uma lei ela obriga você a fazer algo, tá? Então, por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo de lei. Pronto. Em relação ao porte de arma, a lei armamentista no Brasil ela determina que para que eu esteja com arma na rua, eu tenho que ter o porte e a posse de arma. Se eu tenho a posse, eu posso ter na minha casa. Se eu tenho porte, eu posso andar por onde eu quiser, né? Então, isso é uma lei. Então, o presidente não pode vir com um decreto e dizer, ó, a partir de agora, todo mundo pode andar armado. Não, porque isso tem que vir através de uma lei, certo? Então, quando ele emite, e aí eu não sei quem foi que falou, que estava muito baixo e não estava aparecendo aqui para mim, mas enfim, como a pessoa que falou aí, quando ele emite um decreto-lei, o cara está se igualando ao legislativo, tá? Porque, por exemplo, pegando a situação atual, o Brasil hoje, no Brasil, o presidente, ele não ele não produz leis, tá? Ele sanciona, ele aprova as leis. Que ele pode, no máximo, sugerir. Ele manda um projeto de lei, mas quem de fato é responsável por realizar as leis é o Congresso Nacional, ou seja, deputados federais e senadores. Tá? Então ele vai só sancionar, e quando tem a sanção presidencial é que ela passa a vigorar. Então essa semana, né, foi aprovada lá, foi sancionada a lei de aumento dos maus tratos para quem maltratar cães e gatos, tá? Então, assim, digamos que numa doideira ele não tivesse sancionado, ou seja, ele não tivesse assinado a lei. Não, não concordo, não sei o que e tal, e é bem assim, a cloroquina, né? E não vai dar certo isso aí. Se ele vetasse aquela lei, a lei volta para o Congresso e pode ser derrubada. E a lei vai ser aprovada mesmo que o presidente não concorde com aquela lei, tá? Então, por quê? Porque são poderes independentes. O executivo, a função dele é de executar as leis. O legislativo é de fazer as leis, tá? E aí, ó, a Constituição 37 dava o direito de Vargas de colocar o legislativo em recesso, ou seja, de fechar o legislativo. Então, ele estaria acima do legislativo e contestar as decisões do STF, tá? O que é basicamente o STF? Supremo Tribunal Federal. Certo, mas o que é o Supremo Tribunal Federal? Oi, gente, aí tu me pegou, que eu sabia, mas eu esqueci. Ei, tu tá enrolando igual aquele povo que vende as coisas. O Supremo Tem que Tribunal ser, né? Federal é aquilo que está acima de toda a parte presidencial, que de certa forma toma conta do país, digamos assim, Uhum, mantém o país em ordem. isso. O STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, ele é a instância máxima do judiciário do Brasil, tá? Então, assim, a função do Supremo Tribunal Federal é de garantir a... não seria a execução, mas garantir que a Constituição ela seja cumprida. Então, judicialmente falando, juridicamente falando, não tem instância maior do que o Supremo Tribunal Federal. E aí as três instâncias máximas de poder no Brasil, falando da realidade atual, nós temos o presidente, que é o chefe do executivo, o presidente da Câmara dos Deputados, que é a Câmara do Senado, né, dos deputados e dos senadores, que são os chefes do legislativo, e o presidente do STF, que é o chefe do Judiciário Nacional. Então, quando ele pode contestar
as decisões do Supremo, meu amigo, ele está se colocando acima do judiciário, ele se colocou acima do legislativo. Ele praticamente fez uma Constituição praticamente absolutista. Por quê? Porque os poderes do presidente ele estaria acima dos outros poderes. Tá? Outra coisa, os estados voltam a ser governados por interventores. Ele retira os governadores que tinham sido eleitos e nomeia para o seu lugar interventores. Suspensão de direitos individuais e políticos, e aí o direito de reunião, direito de opinião, direito de greve. Ele suprime todos os partidos políticos no Brasil que deixam de existir, associações políticas, começa uma censura muito grande, que a gente vai falar sobre isso mais à frente, enfim. Então ele vai cercear, ele vai cercar, né, e evitar que exista algum tipo de opinião. Instituição da pena de morte no Brasil, tá? Anulação de todos os hinos e bandeiras estaduais e municipais, persistiria, portanto, apenas o hino nacional, bandeira nacional, as instituições nacionais, né? E isso é interessante que acabou, de maneira geral, pesando no Brasil. Pesando em que sentido? Criou uma imagem nacional e se perdeu os regionalismos. Com raras exceções, né, no país, mas tipo, se eu perguntar aqui, não vou falar de bandeira porque nossa bandeira é muito conhecida, mas tipo, se eu perguntar qual o hino do estado da Paraíba, alguém conhece? Alguém sabe cantar? O hino da cidade de vocês, Mamanguape, Rio Tinto, Itapororoca, Jacaraú. E tem. Sabia nem que tinha. Aí, pronto. Vivendo e aprendendo. Então, toda cidade tem seu hino, toda cidade tem sua bandeira, né? Todo estado tem seu hino, todo A estado bandeira tem eu sua sei, a de Rio bandeira. Tinto, por sinal, é muito linda. Aí. Então, assim, mas tem hino também. Então, a gente meio que perdeu isso, acabou sendo passado para a gente e a gente perde um pouco em relação a isso. Tá vendo? Aí, tá vendo? Gostei, viu, Isabelle? Isso aí. Criação de órgãos técnicos voltados para a intervenção do Estado na economia. Então, como eu disse, é uma preocupação do Estado naquelas relações de produção. Tá? Peraí. Pronto. Então, é como a gente tem hoje. Nós temos uma série de empresas estatais que servem justamente para que possa regular, né, as questões ali por exemplo, o DENIT, que é o de obras nas estradas. Então, para que ele serve? Para que as estradas construídas sigam um padrão, porque as estradas servem para o escoamento da produção brasileira, e isso é importante. Então, ele vai intervir dentro desse ponto aí. Ops, deixa eu apagar aqui. E aí, o que é que acontece? Quem estava na aula de ontem, lembra que eu falei da Aliança Integralista Brasileira e da Aliança Nacional Libertadora. E Vargas, né, já depois da intentona comunista, decretou a ilegalidade da Aliança Nacional Libertadora, mas permaneceu com os integralistas, que apoiaram Vargas a chegar ao poder e estabelecer o Estado Novo em 1937. Porque, como eles defendiam um regime forte, um governo forte, autoritário, parecido com aqueles governos que tinham na Europa, na Alemanha e na Itália, tanto que a gente pode ver essa movimentação aí da integralista, os caras com mãos para cima ali, semelhante às saudações nazista e fascista. Então eles tinham essa semelhança. Só que Vargas não queria o apoio de nenhum grupo de viés político. E aí o que é que ele faz? Logo depois da Aliança Integralista apoiar ele manda fechar os partidos políticos e inclusive as associações, no caso a Aliança Integralista Brasileira. Como resposta a isso, o movimento integralista, eles atacam o Palácio da Guanabara, que fica no Rio de Janeiro, e lembrando que à época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil,
mas as forças foram rapidamente reprimidas e o líder, Pli, foi preso e foi exilado, ou seja, foi expulso do Brasil. Então, veja, a Aliança Integralista Brasileira foi inicialmente um movimento a favor de Vargas e que depois acabou sendo perseguido pelo próprio Vargas. Tá? E aí já os aspectos da economia, de como ele vai movimentar a economia brasileira. Né? Então, assim, essa modernização da indústria nacional, como eu disse, vai ser o primeiro governo que vai se preocupar com uma política pública de fato de modernização da indústria nacional. Tá? Então, ó, começa com o estímulo à produção da indústria nacional. Então, ele vai tentar estimular no Brasil a produção dos produtos de bens de consumo não duráveis. Então, seria o quê? Roupas, sapatos, essas coisas assim, que antes acabavam sendo importados dos países industrializados. Então, se importava tudo. E eles, não. A gente tem que deixar de ser tão dependente das grandes potências, né? Dos países industrializados. Então, ele estimula, então ele vai tentar criar uma infraestrutura necessária para que as fábricas elas possam se estabelecer no Brasil. E isso é um ponto importante, tá, pessoal? Porque o governo não vai intervir aí. Ele vai permitir, vai criar a estrutura para que essas indústrias elas se instalem no Brasil, ou seja, criar estradas, aumentar fornecimento de energia, melhorar portos. Então é isso que o governo vai fazer. Diante disso, ele constitui justamente uma série de empresas públicas responsáveis pela produção de ferro, aço, energia elétrica, química pesada e fabricação de motores. Isso aí é o que a gente chama de indústria de base. Qual seria a definição mais fácil de indústria de base? Alguém pode me dizer? As indústrias que, tipo assim, elas fazem tipo coisas para outras indústrias, tipo, não sei explicar não. Deixa. Mas é isso mesmo. Quem é que tava falando, né? Eu abri aqui. Sofia, Sofia, foi? eu acho que era ela. Quem foi que tava falando? Sofia mesmo. Pronto, mas é isso mesmo, Sofia. Tipo, a ideia da indústria de base é uma indústria que vai ter como consumidores outras indústrias, que é o que a gente chama de indústria extrativista, que é a indústria de base mesmo. Então é tipo, você não chega ali e faz, ei, por favor, um barril de petróleo. Não, você vai comprar gasolina, você vai comprar plástico, você vai comprar os derivados de petróleo. Mesma coisa, você não vai comprar 1 quilo de ferro, não, você vai comprar vergalhões, você vai comprar, enfim, uma coisa que é derivada ali, né? Então, a empresa que vai transformar comprou aquele aço da indústria de base, da indústria que extraiu e transformou aquilo ali, tá? E um grande estímulo à produção brasileira foi a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque as grandes potências mundiais estiveram envolvidas no conflito, né? E aí caiu muito a produção. O Brasil se aproveita da situação, inclusive no setor siderúrgico e exploração de petróleo, que teve uma demanda gigantesca. Galera, vocês já pararam para pensar o quanto de aço, de ferro foi gasto na Segunda Guerra Mundial? A quantidade de tanques, de aviões, de navios, de submarinos. Vocês já pararam para pensar nisso? O quanto de ferro, de aço foi utilizado na Segunda Guerra Mundial? Então, assim, uma coisa gigantesca, absurda. E aí, Vargas vai se aproveitar dessa situação. Então, nesse momento, como a historiadora Maria Celina Araújo diz, o Brasil deixava de ser um país eminentemente agrícola, predominantemente agrícola, dependente exclusivamente do café, para entrar na rota do mundo industrial. Então, não é que ele vai deixar a área agrícola de lado, mas que agora ele vai ter uma força também na produção industrial. Beleza?
Deixa eu fazer a chamada Eu, aqui pra gente. sinceramente, prefiro nem pensar, professor, o quanto eles gastaram de aço, porque assim eu posso manter minha sanidade mental. É Porque senão sério, ela é por prédio, pensando eu nisso. vou, eu vou até pesquisar isso depois para mandar para vocês, só para a gente ter uma ideia, né, de quanto. Imagina aí quantos navios afundados, aviões, tudo. Né? É uma coisa doida, né? Fazer chamada aqui. Pouca coisa, pouca coisa. Toneladas. Quem pedir, quem pediu, quem for responder aí, pedido, eu não tenho diabo, eu terei pedir. Dá, fala presente aí, quem não puder, dá um oizinho no chat, tá? Quem tiver com algum problema no microfone, porque fica mais fácil para mim, para não ter que ficar indo e voltando aqui na planilha. Adila, faltou. Alana, faltou. Ana Beatriz, faltou. Aninha tá aí. Tô aqui, Egito. Arthur, faltou. Bruno. Deixa o Bruno aí, tá aí. Beleza. Carlos Eduardo faltou. Cibele. Cibele tá aí? Tá, não faltou. Cíntia. Faltou. Faltou. Jaffer tá aí. Emily tá aí. Gabriele tá aí. George. Não. Giovana. Tá aí. Gustavo. Não. Ellen. Não. Heloísa. Presente. Hilton. Isabelle. Tá aí. Isbênia faltou. Ivna faltou. Jaiane faltou, né? Jonathan tá aí. Salve. Germano tá aí. Netinho tá aí. Júlia tá aí. Juliana tá aí. Caliane tá aí. Eu tomei um susto quando ela entrou. Susto bom, positivo. Haha. Lara, eu vou Tô botar aqui. falta porque ela chegou 2 minutos atrasada. Não faz isso, Egito. Só foi 2 minutos, cara. Já disse, começa assim, depois piora. Lavínia, Vai piorar, não, prometo. Letícia, Nunca passei dos 10, gente, então não piora não, você melhora. é isso aí. Letícia tá aí, Lina tá aí, Tô Lívia, aqui, Egito. Lívia tá aí também, Luane, Arthur, Maria Clara, vulgo abuso da minha vida, também faltou, né? Tô brincando, tá aí. Maria Eduarda, tá aí. Maria Júlia, cadê aqui? Maria Vitória Santana, Maria Vitória Barbosa, Pedro, fartou, Lipli tá aí, Poliano tá Fala aí, tu. Renan faltou, Kelmo faltou, Rita tá aí,
Roberto faltou. Rian tá aí. Ia faltar nunca, gente, teu melhor aluno. Aí tá certo. Junto Sara comigo, faltou. É verdade, verdade. Sara faltou, Silvano tá aí, Sofia tá aí. Peraí. Tiago faltou. Ó, pessoal, só avisando, como estou dizendo a vocês, a aula da quinta eu não estou fazendo a chamada, mas é importante que vocês vejam e tal, antes de vir para a aula da sexta-feira, porque está sendo continuidade do assunto, tá bom? Então, um abraço a todos, ótimo final de semana.